Vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje estou gravando a aula 32. Nessa aula a gente vai dar continuidade aí ao estudo da análise combinatória, né? A gente vem fazendo esse estudo das últimas duas aulas aí, né? A 30 e a 31. Na aula 30, né? Na nossa primeira aula, eu mostrei para vocês o diagrama de árvore, né? Uma saída aí para a gente organizar o nosso pensamento e dizer quais são as diferentes formas de ocorrer determinados fenômenos aí, né? E também falei sobre o princípio fundamental da contagem, que é, sem dúvida, aí a forma mais básica e mais usada, né, para resolver problemas de contagem, né? O princípio do quadradinho, o princípio multiplicativo. Inclusive, nós vamos voltar a falar sobre ele em várias situações aí, né? E na aula passada, né, na aula 31, mostrei para vocês uma operação nova matemática aí, operação do fatorial, né? O fatorial, ele auxilia aí nesse trabalho que a gente vai fazer a partir dessa aula, tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é começar a pensar de uma forma um pouco mais detalhada aí, né, nas diferentes formas de fazer aí agrupamentos, tá? Então, são alguns tipos de agrupamento aí que podem ser pensados, né, e que vão aparecer em problemas de combinatória. Cada um deles a gente vai poder sistematizar a forma de resolução, usar uma fórmula pronta, né, para fazer a resolução. A grande maioria das vezes, a gente não vai precisar desse recurso, a gente pode usar o princípio fundamental da contagem, mas em algumas situações é interessante a gente ter, né, mais esse recurso de resolução, né? Então é isso que a gente vai fazer então nessa e nas próximas aulas, tá? Então nessa aula de hoje eu queria mostrar para vocês um tipo de agrupamento que é bastante simples, tá? E então a gente vai começar por ele aqui também, porque o nosso livro, né, o nosso material didático faz essa ordem, né? Então eu vou seguir a ordem do nosso material, tá bom? Então, olha, o assunto de hoje são as permutações simples. Então, de uma forma geral, aí, permutar significa trocar, né? Trocar de lugar. Então, estou colocando aqui uma definição para vocês. Ó. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar. Isso é, de trocar objetos de posição. Então, toda vez que eu tiver um probleminha, em que eu tiver um conjunto de elementos, e eu perceber, né, que o que está sendo pedido é só saber de quantas formas é possível fazer trocas na ordem dos elementos, né? Então, olha, é bem fácil de perceber, né? Você pegou o probleminha, você olha para o seu conjunto de elementos que você tem e você percebe que o que está sendo perguntado, né, é só de quantas formas eu posso mudar de lugar a posição desses elementos, né? Considerando todos os elementos participando aí de cada subgrupo que eu vou fazer. Bom, então eu não vou pegar só um pouquinho, alguns elementos e ficar mexendo. Eu vou pegar todos os elementos que foram dados e vou ficar só trocando a ordem deles. Toda vez que eu estiver fazendo isso, eu vou estar fazendo uma permutação simples, né? E esse é o assunto de hoje, então, tá bom? Nessa aula, né, tá bem curtinha, tá? E eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu puxei aqui esse slide do primeiro exemplo para a gente começar a conversar, né, sobre isso antes de fechar a relaçãozinha, a formulinha da permutação para vocês. E no próximo quadro eu mostro a fórmula deduzida a partir desse primeiro exemplo. Vamos lá? Gente, ó, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3, né? Aqui ele coloca uma observação que esses 3 algarismos não vão ser repetidos em um mesmo número. Tudo bem? A gente costuma usar uma palavrinha no lugar dessa explicação aqui, que é a palavrinha distinto, né? Então, ó, quantos números de 3 algarismos distintos? Bom, distinto significa diferentes, né? Então, ó, quantos números de 3 algarismos distintos, 3 algarismos diferentes um do outro, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Vejam que a pergunta aqui é quantos, né? E não quais. Se ele tivesse perguntado quais são esses números, poderia começar fazendo o diagrama da árvore, né? Eu conseguiria fechar aí
todas as possibilidades de formar números com esses 3 elementos, né? Mas a pergunta é quantos. Então, a gente aprendeu isso nas últimas aulas, né? Que é possível resolver um problema desse usando o princípio fundamental da contagem, o princípio dos quadradinhos. Veja, eu quero números com 3 algarismos, então eu pensaria com 3 quadradinhos. Ó, a unidade, a dezena e a centena, né? Bom, como é que eu poderia formar os números aqui usando esses 3 algarismos? Então, se a gente começar, por exemplo, pela centena, poderia ser por qualquer um deles, mas eu vou começar aqui pela centena. Eu teria 3 algarismos para colocar aqui nesse quadradinho, né? Aqui nesse quadradinho poderia entrar o 1, o 2 ou o 3. Então, tenho 3 possibilidades. E aí eu marco aqui embaixo, né? 3 possibilidades de colocar um algarismo aqui. Agora, como eu quero que eles sejam diferentes um do outro, então o algarismo que eu colocar aqui, desses 3, né? O que eu colocar aqui não vai mais poder entrar nos próximos. Então aqui eu tenho uma redução, eu não tenho mais 3 para colocar aqui na dezena, e sim 2 algarismos, né? Só 2. E quando eu for colocar o algarismo da unidade, eu já vou ter colocado um na centena e um na dezena. Então já vou ter usado 2. E aí dos 3 aqui, se eu já tiver usado 2, só vai sobrar uma possibilidade aqui. Independente de qual seja, vai sobrar uma única possibilidade. Fazendo essa multiplicação, então eu tenho 6 números, né, que podem ser escritos, então, utilizando esses 3 algarismos. Números distintos, né, sem repetição. Não vou poder escrever, por exemplo, 223 ou 332, né? Esses números não vão aparecer. Números distintos. Agora, eu queria que vocês percebessem aqui que o que nós estamos fazendo, então, quando eu fiz essa conta e descobri esses 6 números, na verdade, o que eu percebi são quantas formas eu consigo pegar esses 3 algarismos e ficar trocando eles de lugar aqui, ó. Tá certo? Então, ó, quando eu começo a fazer esses números, a única coisa que vai acontecer, eu vou estar usando sempre os mesmos algarismos, mas eles vão ficar trocando de lugar. Então, esse caso aqui é um caso de permutação, né? Permutação por quê? Porque os elementos só trocam de lugar. Eles não saem do grupo, não entra nenhum outro elemento também. Então, os mesmos 3 elementos só ficam mudando de lugar e eu consigo fazer 6 números diferentes, né? Fazendo essas trocas aí, essas permutações. Tá bom? Agora, o que eu queria mostrar para vocês então, né? A ideia é a seguinte, ó. A gente sempre pode resolver desse jeito, usando o quadradinho. Mas eu queria mostrar para vocês hoje que é possível utilizar uma fórmula, né? Porque isso daqui, a gente percebe uma regularidade, uma coisa que sempre vai acontecer. Veja, olha, eu peguei 3 elementos, fiquei mudando os elementos de lugar, e a conta que eu fiz foi 3 vezes 2 vezes 1. O que é esse 3 vezes 2 vezes 1, né? É o número de quadradinhos que eu tinha, né? Que tem a ver aqui, né? Que é referente ao número de elementos que eu tinha, tá vendo? E eu fui diminuindo de 1 em 1. Só que essa coisa de multiplicar números que vão diminuindo de 1 em 1, a gente conversou na aula passada, né? Como é que chama essa operação matemática aqui, tá vendo? Ó? Em que a gente pega um número e vai multiplicando ele pelos seus antecessores, até chegar no 1. Isso daqui é o fatorial, né? É o assunto da aula anterior. Então, a gente percebe que para permutar 3 elementos, bastava, né? Aqui, ó, isso aqui podia ser pensado de uma outra forma. Bastava pegar a quantidade de elementos que eu queria permutar, que eram 3, e fazer a operação de fatorial com esse 3. 3 fatorial é exatamente 3 vezes 2 vezes 1, é 6. Vocês percebem? Então, essa continha aqui, na verdade, é essa. Então, a forma de notação dela, por exemplo, é muito mais simples assim, né? Imagine que eu tivesse, ao invés de 3 algarismos aqui, né, algarismos, eu tivesse, por exemplo, 7, 8, 9 algarismos, né? Imagine que eu tivesse 9 algarismos aqui, do 1 até o 9, por exemplo, né? Aqui eu teria que fazer 9 quadradinhos, pensar que eu teria 9 possibilidades para o primeiro, depois 8, 7, 6,
ficaria grande a minha anotação aqui. E no final, o meu cálculo seria o 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, quando eu percebo que se trata de uma mudança de lugar só dos elementos, de uma permutação, eu não preciso fazer todos esses quadradinhos. Eu posso escrever dessa forma. Eu escreveria só 9 fatorial, que é uma permutação de 9 elementos. De uma forma geral, então, e deixa eu passar para a próxima telinha, então, olha aqui, ó. De uma forma geral, a permutação simples é exatamente isso, ó. A permutação de n elementos, independente de quantos sejam esses elementos, é n fatorial. Né? Então, por exemplo, nesse anterior, a permutação de 3 elementos, que era essa pergunta aí, era 3 fatorial, e aí era só fazer essa continha. Assim como a permutação de 9 elementos, se eu tivesse 9 elementos para trocar de lugar, seria 9 fatorial, e assim por diante. Né? Então percebam que resolver um probleminha de permutação se resume a resolver um fatorial de um número. Né? Então, bastante simples essa ideia dessa aula de hoje, tá bom? Vocês ainda podem resolver desse jeito os exercícios, né, com um quadradinho, mas vocês podem também fazer dessa forma. E eu vou usar um pouquinho, então, esse formatinho, né, a formulinha pronta aqui nessa aula de hoje, tá bom? Nos exemplos de hoje. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo? Olha aqui, ó. Quantos são os anagramas, ó, as diferentes posições das letras de uma palavra? Isso é o que a gente chama de anagrama, né? Isso vai aparecer muitas vezes aí. Então, quantos são os anagramas, as diferentes formas de organizar as letras de uma palavra, com sentido ou não, tá? Por isso que a gente não fala de formar palavras com determinadas letras, e sim anagramas, porque palavras sugerem um sentido, né? Palavras são ordens que a gente coloca as letras, mas que a gente vai ter alguma coisa que pode ser lida, que tem um sentido, né? Anel é uma coisa que tem sentido. Mas se eu mudar 2 letras aqui, eu posso não ter mais sentido, e aí deixa de ser uma palavra. Mas ainda é um anagrama da palavra, tudo bem? Então, bem importante entender o que é anagrama aí para os exercícios, né? Anagramas são todas as diferentes combinações, né? Modificações que eu posso fazer nas letrinhas de uma palavra, né? Vão ser os anagramas dessa palavra. Então, veja, ó, quantos são os anagramas da palavra anel? Na verdade, o que ele quer saber, então? De quantas formas diferentes eu consigo modificar a ordem dessas 4 letrinhas aqui da palavra anel. Poderia ter pensado, então, aí em resolver usando os quadradinhos. Vejam que se trata de uma permutação. Então, todos os elementos vão participar aqui. Só vai ficar trocando de lugar. Tá bom? Eu não estou pegando só um pedacinho para pensar. Pensando em todos os elementos ao mesmo tempo aqui, só mudando de lugar. Então, veja, como é que poderia ser isso aí? Bom, para o primeiro quadradinho, eu teria 4 letras, né? 4 possibilidades aqui. Só que para o segundo eu já não teria mais 4, porque uma das 4 letras já teria entrado nesse primeiro quadradinho. Sobrariam só 3 para esse aqui. Aí eu coloco mais uma letrinha aqui, então já coloquei 2. E aí, então, colocando 2, sobrariam só 2 letrinhas para o terceiro. E no final eu teria uma única letra para colocar aqui, né? Já teria colocado 3, sobraria só uma aqui. Vejam que isso é 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. São 24 anagramas. Mas é o mesmo que perceber que isso daí se tratava de uma permutação de 4 elementos. Então, 4 fatorial, que é o mesmo, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O mesmo 24 anagramas aí. Tudo bem? Então, lógico, pessoal, ninguém precisa fazer dessas 2 formas. Eu estou mostrando as 2 e vocês escolhem uma dessas 2 formas para fazer a resolução. Tá bom? Agora vamos para o nosso exemplo principal aí dessa aula, né? Onde eu coloquei bastante coisa aqui, algumas variações, algumas coisas que podem dar algum trabalhinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, esse exemplo 3, ele pede para a gente calcular também, né, sobre anagramas. Ó. Calcule quantos são os anagramas
E aí ele vai fazer várias perguntas aqui. Vamos começar pela letra A, que é o caso mais comum, o caso mais simples. Ó, quantos são os anagramas da palavra perdão? Veja que ele só fala isso, ele não dá nenhuma condição, né? Os anagramas da palavra perdão. Então vejam que a palavra perdão, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Elementos aqui, 6 letras, que podem mudar de lugar, então, na hora da formação do anagrama, né? Então, nós vamos pensar aí numa permutação de 6 elementos. Posso fazer usando o quadradinho, né? Ou posso fazer com uma fórmula da permutação. Então, ó, um quadradinho, penso em 6 quadradinhos, e penso que eu tenho 6 possibilidades para o primeiro, mas eu tenho só 5, 4, 3, 2 e 1 para o último, né? Isso aqui é 6 fatorial. Aí eu teria que fazer a continha lá, que é 720, né? 1 vezes 2 é 2, vezes 3 é 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. Então são 720 anagramas possíveis aí com a palavra perdão. Poderia ter resolvido pela fórmula, né? Então poderia ter pensado, é só fazer uma permutação de 6 elementos para resolver esse problema. Então, 6 fatorial, e aí faria exatamente a mesma continha e chegaria no mesmo resultado. Tudo bem? Agora vamos começar a ver o que vai aparecer nas próximas aí, e são essas diferenças que talvez dê algum probleminha, então vamos conversar. Letra B. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e que terminam com O. Vamos pensar de novo com o quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vejam que agora a palavra o anagrama ele tem que começar com P e tem que terminar com O. Quando ele afirma que tem que começar com P e que tem que terminar com O, o primeiro e o último quadradinho não vão participar da minha permutação. Eu não vou permutar, eu não vou trocar de lugar o P e o O, porque ele fala que tem que começar com P e tem que terminar com O. Então, para esse primeiro quadradinho, eu só tenho uma possibilidade, que é o P. Vocês percebem? Só tenho uma. E é para isso que serve, na verdade, esses quadradinhos. Quando eu só tenho uma possibilidade, eu posso escrever dentro dele ali quem é essa possibilidade. Diferente desses casos em que eu tinha várias possibilidades, então não dava para escrever quem era. Nesse caso, né, só pode ser o P. E aqui no final também, só pode ser o O. Então só tenho uma possibilidade para o final. Agora, esses quadradinhos intermediários aqui, esses 4, né? Quem vão aparecer aqui? Essas letrinhas que estão aqui no meio, o E, o R, o D e o A. Só que aí a ordem pode variar. Então aqui dentro é que vai acontecer a permutação. Vocês percebem? Eu vou ter 4 elementos que podem ficar mudando de lugar entre eles aqui, nesses 4 espacinhos. Então veja, quantas letras, né, eu poderia colocar nesse quadradinho? Eu tenho 4 possibilidades para esse. Quem são essas 4? Todas essas, o E, o R, o D e o A. O P e o O não, porque já foram colocados, né? Mas eu coloco uma letrinha aqui, então vai sobrar quantas para essa próxima aqui? Sobram 3 agora. E para essa próxima aqui, depois que eu já colocar mais uma aqui, vão sobrar só 2. E para essa última aqui, vai sobrar uma letrinha só para pôr, né? Eu vou completando os quadradinhos e vai sobrando cada vez menos. Veja que isso daqui é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que 4 fatorial, né? Isso daí é 24. São 24 anagramas. Eu não estou escrevendo aqui, mas são os anagramas, né? Todos aqui também anagramas, né? Então veja, eu tenho como fazer 24 anagramas. Precisava ter pensado desse jeito? Não. Poderia ter percebido, né, que ao fixar o P e o O nas extremidades, sobravam 4 letras para trocar de lugar, e aí eu percebo que se trata de uma permutação de 4 elementos, e aí eu faria só essa continha da permutação de 4 elementos, que é 4, 3, 2, 1, que é 24 anagramas, tá bom? Então não precisaria fazer assim, poderia ter usado a fórmula. Agora eu queria que vocês percebessem já, né? Eles vão perceber isso muitas vezes,
Queria que vocês percebessem que quando a gente usa o princípio fundamental, a coisa fica mais lógica, a gente consegue perceber melhor o que está acontecendo, tá vendo? Então é para isso que serve também esse método do quadradinho aqui, para a gente conseguir pensar com mais lógica nos probleminhas. Então toda vez que o probleminha colocar uma condição, né? Então na letra A ele só fala quantos anagramas dá para fazer. Não tinha condição nenhuma, né? Nada a mais. Agora, começam a aparecer várias condições. Toda vez que ele colocar alguma condição, é interessante a gente pensar no quadradinho. Não é assim obrigatório, mas é sempre interessante porque a gente consegue pensar com mais lógica no probleminha. A fórmula, ela facilita quando a gente tem certeza do que deve ser feito, né? Quando a situação é mais simples. Então, a fórmula facilita, agiliza, né? Mecaniza a resolução. Agora, o método do quadradinho, do princípio fundamental, ele deixa a situação mais lógica. Bom, então acho que isso é bem importante. Vamos lá, continuando então, na letra C, ele fala assim, calcule quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Olha, tá vendo? Elas têm que aparecer juntas e nessa ordem. Vamos pensar de novo com o quadradinho. 2, 3, 4, 5, 6. Veja, a palavra... eu quero saber quantas formas eu consigo ficar trocando de lugar as coisas, só que a condição é que A e O não se separem e não troquem de lugar também. Então vamos supor que esteja aqui o A e esteja aqui o O, por exemplo. É como se esses dois quadradinhos estivessem grudados um no outro e não conseguissem se separar, né? Então vejam, olha, o A e O eles podem aparecer aqui no final, mas poderiam aparecer em outras posições também da palavra. O que não pode é trocar de lugar aqui o A e o O e também se separar os dois, né? Ter alguma coisa no meio deles. Isso não poderia ter. O que eu posso pensar então nesse probleminha, né? Uma forma da gente pensar aqui, e agora eu vou usar a fórmula, eu acho que fica mais interessante, mas também de vocês pensarem aí, né? Poderia usar o princípio fundamental, mas olha, usando a formulinha aqui, eu acho que fica bem fácil. A gente poderia pensar assim, ó, que quando eu começar a trocar de lugar as coisas, eu vou ter uma letra, 2, 3, 4, e isso aqui vai se comportar como se fosse uma única letra também trocando de lugar. 5, tá vendo? Então é como se eu tivesse aqui, ó, para esse problema, uma permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial, que é 5, 4, 3, 2, 1, né? 5, 4, 3, 2, 1, que é 120, né? 120 anagramas aí. Essa é uma forma de pensar, então, usando a formulinha, inclusive, né? Olha, eu percebo que como o A e o O não vão se desgrudar, eles funcionam como se fosse uma única letrinha, que está mudando de lugar também, mas junto. E aí eu contaria como uma coisa só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma permutação de 5 elementos. Tudo bem? Uma outra forma de fazer isso daí, então, seria pensar assim, ó. Eu não estou falando que tem que fazer as duas, hein, pessoal? Aqui já está resolvido, mas uma outra situação, uma outra saída. Pensar assim, olha, tirando o A e o O, sobrariam 4 letrinhas. Poderia pensar assim, ó, então aqui poderiam ser 4 letrinhas, qualquer uma das 4 que ainda faltam. Aqui poderia ser 3, porque eu teria colocado uma no anterior, 2 e 1, né? Então eu teria 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, teria 24 anagramas diferentes que terminam em AO, né? Mas só que ele não fala que tem que terminar com AO, que esse A e O poderia estar em qualquer lugar. Então eu pensaria assim, ó, essa mesma continha poderia ser feita com esse A e O em outras posições da palavra, né? Então poderia estar também, ó, então está nesse lugar, mas poderia estar aqui. Ó, são mais uma possibilidade, então 2, olha, 3, 4 e 5. Tá vendo? Tem 5 lugares que eu poderia encaixar essas duas letrinhas na palavra aí. Tá vendo? E cada um desses lugares eu poderia fazer essa mesma continha aqui que dá 24. Então eu faria
5 vezes essa continha, que é exatamente 5, 4, 3, 2, 1, que é exatamente o 5 fatorial do 120. Vocês percebem? Então essa é uma outra saída usando o princípio fundamental. Aí vocês escolhem como é que é a lógica, né, mais interessante para vocês. Aí eu acho que, nesse caso, a fórmula era mais fácil de pensar, né? Vamos lá, o próximo perguntinha, letra D. Ele fala, então, calcule quantos são os anagramas da palavra perdão em que P e O aparecem nos extremos. Essa pergunta é muito parecida com essa pergunta B aqui, né? Ó, que iniciam com P e terminam com O. Mas só que tem uma diferença entre a B e a D aqui, tá? Enquanto que na B ele fala que começou com o P e terminou com o O, na D ele só fala que o P e o O estão nos extremos. Mas ele não está afirmando que começa com P e termina com O. Poderia começar com O e terminar com P, né? Então, como é que nós vamos pensar? Uma forma de resolver essa situação D aqui é pensar no que a gente fez na B, tá vendo? Só que depois pensar novamente, trocando o O e o P de posição, começando com O e terminando com P. Olha aqui, ó. Então, teria uma possibilidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou uma outra possibilidade, 3, 4, 5, 6, né? Essa daqui começando com P e terminando com O, e essa aqui começando com O e terminando com P. As duas eu teria a mesma coisa, uma única possibilidade aqui, porque já coloquei a letrinha lá dentro, e 4, 3, 2, 1 aqui, né? A mesma coisa aqui, 4, 3, 2 e 1. Né? Teria, então, 2 vezes essa continha que eu fiz aqui, que deu 24. Teria 2 vezes 4, 3, 2, 1. 2 vezes 24. Né? Teria 24 aqui, 24 aqui. Então, um total aí de 48 anagramas possíveis, né? Ah, mas e se eu quisesse fazer usando a fórmula? O que eu precisaria pensar? Então, eu vou colocar aqui ou, né? Poderia ter pensado na permutação dos 4 elementos ainda. Só que nesse caso, eu tenho 2 permutações que podem ocorrer aqui. A permutação dos 4 elementos e a permutação desses 2 elementos aqui, que podem mudar de lugar entre si também, por isso que eu fiz aqui também. Né? Então eu tenho a permutação de 4 elementos e a permutação de 2 elementos ocorrendo no probleminha. E nesse caso, a gente só precisa multiplicar essas permutações, gente. Tá bom? Então, ó, fazendo essa continha, a permutação de 4 era 4, 3, 2, 1. A permutação de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Né? Precisaria fazer o 4, 3, 2, 1 vezes 2. Vamos fazer aqui, ó. 4, 3, 2, 1 vezes, a permutação de 2 é 2 vezes 1. Isso daqui é 48. Bom, a mesma coisa, né, que eu encontrei fazendo o princípio fundamental. Também, vocês podem escolher se vão fazer com quadradinho ou se vão fazer usando a formulinha de permutação, tá vendo? A gente consegue chegar na mesma situação também. Vamos para a última, então? Atenção nessa última, hein, pessoal? Muita gente tem dúvida desse caso. Olha aqui, ó. Então, calcule quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras P, E e R aparecem juntas, só que não necessariamente nessa ordem, em qualquer ordem. Tá vendo? Então, vamos pensar no quadradinho lá de novo. Atenção, hein? Olha, a letra P, E e R, elas vão aparecer juntas. Aqui, ó. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente no começo da palavra, elas podem aparecer em qualquer lugar e em qualquer ordem. Tá vendo? Como é que eu vou resolver isso então? Olha, posso começar pensando que essas 3 letrinhas equivalem a uma única pecinha que vai poder permutar, como a gente fez nesse caso da C, né, que eu tive que pensar no A e no O grudados um no outro. Aqui eu penso no P e R grudados, então eles não vão conseguir se desgrudar para poder ter coisa no meio deles. Né?
Então elas vão estar sempre juntas. Então uma única letrinha, mas aí eu vou ter mais uma aqui, mais uma e mais uma. Eu vou ter então 4 letras mudando de lugar. Percebe? Então uma primeira forma de pensar é que eu teria uma permutação de 4 elementos ocorrendo aí. Todo momento, né? Cada vez que eu tentasse fazer um anagrama diferente, eu teria essas 3 letrinhas aqui, né? Que são a P, o D, o A e o O, né? Que estão aqui, D, A e O, trocando de lugar. Mais uma única coisa aqui, isso aqui é uma coisa só, também entrando no meio aí, mudando de lugar. Então, uma permutação de 4 elementos. Só que além dessa permutação de 4 elementos, pode ocorrer também uma permutação entre essas 3 letrinhas aqui, né? Diferente do que aconteceu aqui na C. Na C, ele falava que as letras, né? Olha, A e O aparecem juntas e nessa ordem. Não podia ser O e A, só A e O. Né? Então aqui eu não pensei em permutar o A e o O, trocar de lugar o A e o O. Né? Fiz uma permutação só. Aqui ele fala que é em qualquer ordem o P, o E e o R. Se é em qualquer ordem, então o P, o E e o R pode ficar trocando de lugar. Poderia escrever R-E-P, poderia escrever E-R-P, né? Mudar de lugar esses elementos. E cada vez que eu mudasse de lugar essas 3 letrinhas, poderia fazer de novo essa permutação dos 4 elementos aqui. Né? Então eu tenho, na verdade, uma permutação de 4 elementos que multiplica a permutação do grupinho aqui, a permutação de 3. Tá vendo? E vira uma continha igual à anterior aqui, um produto de permutações. Tá vendo? Permutação de 4 elementos é 4, 3, 2 e 1. Permutação de 3 elementos é 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo toda essa conta, então, eu teria aqui 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24. 24 vezes 2 aqui é 48. 48 vezes 3, 120. 8 vezes 3, 144. Então, olha lá, pessoal, 144 anagramas. Né? Poderia ter feito também usando o princípio fundamental, usando o princípio dos quadradinhos. Né? Teria que fazer o quê? Pensar aqui, ó, por exemplo, o princípio fundamental. Né? Essas 3 que estão em aberto aqui poderiam ser o D, o A e o O. Então, eu teria 3 possibilidades aqui, 2 aqui, uma aqui. Né? Para permutar o D, o A e o O, né? E uma única possibilidade aqui. Só que daí o P, o E e o R poderiam ser P, E, R, poderiam ser R, E, P, então teria várias formas. Teria a permutação de 3 elementos, que é 6, né? Teria 6 formas de fazer essa mesma continha. E depois teria que multiplicar ainda por todos os lugares que poderia encaixar esses elementos aqui. Poderia encaixar aqui, aqui no meio, aqui no meio, aqui no final. Então teria muitas contas para fazer. Eu acho que nesse caso, então, era mais interessante mesmo pensar desse jeito, usando, né, a formulinha de permutação, o fatorial, né, da quantidade. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Eu espero que vocês tenham prestado bem atenção em cada um dos casos, né? Isso vai aparecer para vocês aí. Eu acho que deu para perceber, então, que não é nenhum bicho de 7 cabeças aí a permutação, né? Vai valer muito a interpretação do probleminha, né? Nós vamos perceber isso daí, que talvez a grande dificuldade seja na interpretação. Por isso é importante fazer bastante exercício, né? Vou deixar para vocês alguns aqui, depois a gente vai ter, acho que, oportunidade de fazer algumas revisões, alguns exercícios de revisão também. Então, para essa aula, né, para esse assunto específico, permutação simples, eu separei alguns exercícios. Esses são da página 208 do livro de vocês, que estão lá no livrinho, mas eu deixei aqui também. Né? Quem tiver com preguiça de abrir o livrinho, aproveita, congela a telinha aí e resolve esses exercícios, tá bom? É legal que esteja no livro, porque vocês podem conferir, né, resultados, ver se está batendo, né? E qualquer dúvida a gente vai conversando então durante as aulas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção aí, né, de vocês, e bom trabalho, pessoal.